de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, digo-vos que se pedirá conta a essa geração. Ai de vós, doutores da lei, porque levaste a chave do conhecimento. Vós mesmos não entraste e impediste os que queriam entrar. Depois que Jesus saiu dali, os escribas e os fariseus começaram a importuná-lo violentamente e a provocá-lo com muitas perguntas, armando ciladas para apanhá-lo em alguma de suas palavras. Entretanto, ajuntaram-se milhares de pessoas, a ponto de uns atropelarem os outros, e Jesus começou a falar, em primeiro lugar, aos seus discípulos: Guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada há de escondido que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiveres dito no escuro será ouvido à luz do dia, e o que tiveres falado ao pé do ouvido, nos quartos, será proclamado desde os telhados. A vós, porém, meus amigos, eu digo: não tenhas medo dos que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar-vos a quem deves temer. Temei aquele que, depois de fazer morrer, tem o poder de lançar-vos à geena. Sim, eu vos digo, a esses deveis temer. Não se vende 5 pardais por 2 moedinhas? No entanto, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Até mesmo os cabelos de vossas cabeças estão contados. Não tenhais medo, valeis mais do que muitos pardais. Digo-vos, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Mas quem me renegar diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. A todo que falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas a quem blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Quando vos conduzires diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não vos preocupeis com o que responder ou dizer, pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deves dizer. Alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que se reparta a herança comigo. Ele respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E disse-lhes: Atenção, guardai-vos de todo tipo de ganância, pois a vida de alguém não consiste na abundância de suas posses. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita, e ele ponderava consigo mesmo: Que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: Já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então direi a mim mesmo: Minha alma tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, divirte-te. Deus, porém, lhe disse: Insensato, ainda nesta noite vão tomar a tua vida, e o que acumulaste, para quem será? Assim acontece a quem junta tesouros para si mesmo, mas não se torna rico diante de Deus. Então Jesus disse a seus discípulos: Por isso eu vos digo, não fiqueis preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida vale mais que o alimento, e o corpo mais que o vestuário. Observai os corvos. Não semeiam, nem colhem, não têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que os pássaros? Quem dentre vós pode, com sua preocupação, prolongar por pouco que seja a duração de sua vida? Se não está em vosso poder fazer a menor coisa, por que então vos preocupar com o resto? Observai os lírios como crescem. Não trabalham nem fiam. E, no entanto, eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um só dentre eles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, fracos na fé. Também vos não busquei o que comer ou beber,
Não vos inquieteis. Tudo isso os gentios pelo mundo procuram, mas o vosso Pai sabe que precisais disso. Buscai, pois, o reino de Deus, e essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não tenhas medo, pequeno rebanho, pois agradou ao vosso Pai dar-vos o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei para vós bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que nunca se acabe, aonde não chega o ladrão, nem a taça corrói. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ficai cingidos em prontidão, com as lâmpadas acesas. Sede como quem está esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir a porta logo que chegar e bater. Bem-aventurados os servos que o Senhor encontram acordados quando chega. Em verdade vos digo, ele mesmo se cingirá, os fará sentar-se à mesa e passará a servi-los. E caso ele chegue pela meia-noite, ou já perto da madrugada, bem-aventurados serão, se assim os encontrar. Sabei isto, se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Também vos ficais preparado, pois na hora em que vos pensais, virá o Filho do Homem. Então Pedro disse, Senhor, é para nós ou para todos que contas essa parábola? O Senhor respondeu, quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor encarregará dos servos da casa, para lhes dar a alimentação na hora certa? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontra agindo assim. Verdadeiramente vos digo, ele o encarregará de todos os seus bens. Porém, se outro servo pensar consigo mesmo, meu senhor está demorando, e começar a bater nos criados e nas criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, então o senhor daquele servo chegará num dia em que não o esperará, e numa hora que desconhece, e o aniquilará, e lhe destinará a sorte dos infiéis. Quanto ao servo, que conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, receberá muitas chicotadas. O servo, porém, que não conhecendo essa vontade, fez coisas que merecem castigo, receberá poucas chicotadas. Todo aquele a quem muito foi dado, muito lhe será pedido. Se alguém muito se confiou, muito mais se exigirá. Jesus veio trazer fogo sobre a terra. Fogo eu vim lançar sobre a terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Tenho um batismo no qual devo ser batizado, e como me angustio até que se complete. Pensais que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas a divisão. Com efeito, daqui em diante, numa casa de 5, 3 ficarão divididos contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Jesus dizia também às multidões, quando vedes uma nuvem no ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando percebeis o vento sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis avaliar o aspecto da terra e do céu, e não sabeis avaliar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmo o que é justo? Quando, pois, está indo com teu adversário ao magistrado, esforça-te por reconciliar-te com ele, enquanto ainda estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz. O juiz te entregará ao guarda, e o guarda te lançará na prisão. Eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Neste momento, chegaram algumas pessoas trazendo a Jesus notícia a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos tinha misturado ao dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhe respondeu, pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Digo-vos que não. Se não vos arrependeres, porém, perecereis do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a terra de Siloé caiu sobre eles,
Pensais que eram mais culpados do que qualquer outro morador de Jerusalém? Eu vos digo que não. Se não vos arrependeres, porém perecereis todos do mesmo modo. E Jesus contou-lhes essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi lá procurar figos, mas não encontrou. Então disse ao agricultor: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira, e nada encontro. Corto-a, para que ela ocupa inutilmente o terreno. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano. Vou cavar em volta e lhe pôr adubo. Pode ser que venha dar frutos, caso contrário, tu a cortarás. No sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Havia ali uma mulher que há 18 anos sofria de um espírito de enfermidade. Era encurvada e totalmente incapaz de endireitar-se. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele impôs as mãos sobre ela, que imediatamente ficou erguida e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga, porém, ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura no sábado, e se pôs a dizer à multidão: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, mas não em dia de sábado. O Senhor respondeu: Hipócritas, não desamarra cada um de vós no sábado o seu boi ou jumento da manjedoura para dar-lhe de beber? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser solta dessas amarras, mesmo em dia de sábado? Essa resposta envergonhou todos os seus adversários, e a multidão inteira se alegravam com todas as coisas maravilhosas que eram feitas por ele. Então Jesus perguntou: A que se assemelha o reino de Deus? E a que eu compararei? É como um grão de mostarda que alguém semeou em sua horta e cresceu, tornou-se árvore, e os pássaros do céu foram abrigar-se nos seus ramos. Jesus disse ainda: A quem mais compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher escondeu em 3 porções de farinha, até tudo ficar fermentado. A porta estreita. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que serão salvos? Ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Depois que o dono da casa tiver se levantado e fechado a porta, vós do lado de fora começarais a bater, dizendo: Senhor, abre para nós. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Então começarás a dizer: Comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afasta-vos de mim, todos vos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger dos dentes, quando vides Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, enquanto vós mesmos sereis lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Sai e parte daqui, pois Herodes quer matar-te. Ele disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia se completará a minha obra. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, pois não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como uma galinha reúne seus filhotes debaixo das asas, mas não o quiseste. Vede, vossa casa ficará deserta. Eu vos digo: não mais me vereis, até chegar o dia em que havereis de dizer: Bendito que vem em nome do Senhor. Certo sábado, Jesus foi tomar a refeição na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam.
Diante de Jesus estava um homem com os membros inchados. Então Jesus se dirigiu aos doutores da lei e aos fariseus e perguntou: é permitido ou não curar no sábado? Eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem, curou e o despediu. Depois lhes disse: quem de vós, se tem um filho ou um boi, que caiu num poço, não o tira logo daí em dia de sábado? E nada puderam responder. Ao observar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus propôs-lhes uma parábola. Quando fores convidados para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante, e aquele que convidou a ti e a ele venha dizer-te: cede o lugar a este. Então irás com vergonha ocupar o último lugar. Ao contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, para que o que te convidou venha dizer-te: amigo, toma um lugar mais importante. Então serás honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E disse também ao que tinha convidado: quando ofereceres um almoço ou uma ceia, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para que não te convidem por sua vez, e isto te sirva de retribuição. Pelo contrário, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás bem-aventurado, pois este não tem como te retribuir. Receberás a retribuição na ressurreição dos justos. Quando ouviu isto, um dos que estavam junto à mesa disse a Jesus: bem-aventurado quem toma refeição no reino de Deus. Jesus respondeu-lhe: alguém ofereceu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. À hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, está preparado. Todos, porém, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Um outro explicou: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpes. Um terceiro justificou: acabo de me casar e por isso não posso ir. O servo voltou e contou ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irado e disse ao servo: sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Então o servo comunicou: Senhor, o que mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. E o Senhor ordenou ao servo: sai pelas estradas e pelos campos, e obriga as pessoas a entrarem, para que minha casa fique cheia. Eu vos digo: nenhum daqueles que foram convidados provará de minha ceia. As exigências do seguimento. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desprende do pai, da mãe, da mulher e filhos, de irmãos e irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, quem de vós, se quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos e ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, porá o alicerce, e não será capaz de acabar. E todos os que virem isto começarão a zombar. Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou qual rei que, saindo à guerra contra outro, primeiro não se senta para calcular com 10.000 homens, poderá enfrentar o que marcha contra ele com 20.000. Se vê que não pode, envia uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O sal. O sal é coisa boa, mas se até o sal perde o sabor, com que será temperado? Já não serve nem para a terra, nem para o esterco, mas só para ser jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam, dizendo: esse homem acolhe os pecadores e come com eles.
Então ele contou-lhes esta parábola. Quem de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, alegre, põe-na nos ombros, e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu alegria por um só pecador que se arrepende, mais do que por 99 juntos, que não precisam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 moedas de prata e perdendo uma, não acende a lâmpada, varre a casa e busca cuidadosamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Assim eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, partiu para um lugar distante e ali esbanjou numa vida desenfreada tudo o que possuía. Depois que gastara tudo, chegou uma grande fome àquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos do lugar, que o mandou a seu campo guardar os porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou partir e voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele se pôs a caminho e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e, tomado de compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o beijou. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. No entanto, o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e danças. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: Teu irmão voltou, e teu pai matou o novilho gordo, porque recuperou seu filho sã e salvo. Ele, porém, ficou com raiva e não queria entrar. O pai então saiu e insistia com ele. Mas ele respondeu ao pai: Eu te sirvo há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando, porém, chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrai-vos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado.